Fala galera, estamos de volta com a nossa série de vídeos onde eu estou mostrando para qualquer pessoa iniciante um passo a passo para ela aprender a construir as suas aplicações e entrar de vez no mundo do desenvolvimento web. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ítalo Paiva, engenheiro de software e criador da Codific. E no vídeo passado nós melhoramos o layout da nossa aplicação para deixar ela mais parecida com o Google Keep. E nesse vídeo específico a gente vai refatorar o código que a gente escreveu até então. Eu deixei o código assim nos últimos vídeos por motivos didáticos, mas agora a gente vai começar a arrumar essa bagunça aqui para a gente conseguir evoluir esse app mais facilmente no futuro. E a primeira coisa que a gente vai refatorar aqui vai ser esse componente index.view, onde está todos os nossos componentes que está montando a nossa tela, né? Aqui o form, né, de cadastro de uma nova tarefa e aqui a nossa lista de tarefas. E a primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse componente é tirar essa lógica aqui, ó, de fazer a requisição para o nosso back-end. Esse componente já está muito grande e quando eu falo grande é no sentido de responsabilidades. Ele está fazendo muita coisa. Por exemplo, a gente está montando headers HTTP aqui, acessando Axios para fazer essa requisição. A gente está duplicando ó, esse código aqui ó, da URL. Então a gente vai começar melhorando isso aqui. E para melhorar isso aqui, a gente vai criar um serviço de API, beleza? Que vai ser um módulo no JavaScript aqui no nosso código que vai ter essa lógica encapsulada de fazer requisições utilizando o Axios, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui ó, na nossa pasta src eu vou criar uma pasta services e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo. E eu vou chamar esse arquivo aqui de api.js, beleza? Ele vai ser o nosso serviço de API. Lembrando, né, que a gente comumente chama o nosso back-end que está gerenciando os dados de API. E como esse serviço aqui, o objetivo dele vai ser fornecer essa comunicação para o nosso front-end, então eu vou chamar ele de API. E o que esse serviço de API vai oferecer para a gente vão ser métodos para a gente fazer requisições HTTP. Então eu vou criar um método para cada requisição, para cada tipo de requisição que a gente precisar fazer no nosso front-end, beleza? Então aqui ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o Axios, né? Aqui o Quasar ele já disponibiliza uma instância do Axios dentro dos componentes, mas como a gente não está dentro de um componente, né? A gente está aqui num arquivo JS, num módulo à parte, a gente vai precisar importar o Axios. E o código para importar, ó, a gente pode copiar desse arquivo de boot aqui do Quasar, que é esse import Axios from Axios, beleza? Então aqui ó, a gente já tem o Axios e agora o que a gente vai fazer é exportar um objeto com funções que vão permitir a gente fazer essas requisições. Então ó, cada arquivo JavaScript, né, cada arquivo JS dentro dessa aplicação que é lida pelo Node.js é interpretado como um módulo. E um módulo ele pode exportar coisas, assim como o nosso componente, ó, a seção de JavaScript que fica na tag script, ela é um módulo que exporta por padrão esse objeto aqui com a definição do nosso componente, beleza? Então quando a gente cria um arquivo JavaScript, ele é interpretado como um módulo e esse módulo pode exportar coisas, que aí a gente vai importar o que esse módulo exportar dentro desse componente para a gente poder usar. Então aqui eu vou exportar por padrão um objeto. Eu vou criar esse objeto aqui em cima, beleza? Vai ser, vou chamar de API, vai ser um objeto vazio por enquanto, e aí a gente vai exportar esse objeto. Aí aqui, depois dessa const e antes desse export, a gente vai definir todos os métodos. Então aqui ó, a gente vai fazer api.get, que é um método HTTP, uma requisição HTTP que a gente vai precisar fazer. Então vou chamar esse nome aqui dessa função de get. Isso aqui vai ser uma função. Então a gente poderia fazer aqui utilizando a sintaxe tradicional, né, de criar uma função aqui no JavaScript, ou a gente pode fazer aqui ó, utilizando uma arrow function, beleza? Acho que eu vou usar arrow function, a sintaxe mais enxuta, né, mais curta, dá pra gente usar aqui. E o que a gente precisa para fazer uma requisição do tipo GET? É só olhar aqui no nosso componente. Ó. Quando a gente faz essa requisição, a gente só precisa de uma URL, né? E a gente vai precisar também passar esses headers. Então eu vou só copiar esse aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Os headers também a gente vai precisar. E vou jogar aqui, beleza? E aí a gente vai adaptando. Aqui, ao invés de ser this.axios, a gente vai fazer só Axios, beleza? Que é o que a gente importou aqui lá do pacote do Axios. Essa URL aqui, a gente não vai colocar fixa, né? A gente vai receber o valor dessa URL como um parâmetro, beleza? Então aqui, ó, vou colocar URL no parâmetro da nossa função
E aqui, ao invés de passar essa string fixa, a gente vai usar essa URL, beleza? A gente está criando um serviço que vai ser reutilizado por todos os outros componentes da nossa aplicação. Então, não pode ter nada fixo aqui, ele tem que ser bem genérico. E aí, todos os dados que a gente precisar receber de fora, a gente recebe como um parâmetro dessa função. Ok? Os headers aqui vão permanecer os mesmos, né? Vai ser esse header accept para a gente informar para o back-end que a gente quer a resposta dessa requisição no formato JSON. E aí, a gente vai encadear um DEM, que vai pegar essa resposta e vai retornar para a gente o response.data, que são os dados, né, que vão vir nessa resposta. Então aqui a gente não vai precisar disso aqui, isso era específico, aqui a gente só precisa retornar esse response.data. Como a gente viu, o Axios, né, os métodos do Axios retornam uma promise, tanto que a gente encadeou esse DEM. E o nosso serviço de API, esse método get aqui, vai retornar o que esse método do Axios aqui retornar, beleza? Que aí quem chamar esse nosso serviço, esse método get, por exemplo, vai poder encadear um outro ponto .dem para acessar esses dados da resposta, beleza? E como a gente viu também, né, utilizando arrow functions, a gente tem algumas facilidades na sintaxe. Dá pra gente reduzir esse código aqui bastante. Primeira coisa é, nos parâmetros a gente pode tirar os parênteses quando você só tem um argumento, né, um parâmetro na função, e quando essa função, o corpo dela é só um retorno, né, você está retornando algum dado, você pode colocar o retorno, que seria esse response.data, direto aqui, ó, depois da setinha. Então a gente vai apagar essas chaves que definem o corpo da função, vai tirar esse return e vai colocar o valor de retorno aqui direto, beleza? E aí não precisa desse ponto e vírgula. Isso aqui é uma arrow function também. Aqui é o argumento e aqui é o corpo da função. Mais especificamente é o retorno já dessa função, beleza? É a mesma coisa que estava escrito antes, só que numa sintaxe aqui mais enxuta. Beleza? Então esse aqui é o primeiro método do nosso serviço de API, que é um método get, vai fazer uma requisição do tipo get para a URL que a gente passar como parâmetro. Então vamos importar esse nosso módulo aqui de API aqui no nosso componente PageIndex e vamos trocar a chamada do método get. Então a gente vai fazer, ó, import, o nome do serviço vai ser API, from. Esse from é para você passar aqui o caminho para esse módulo, né, para esse arquivo JS. Aqui a gente vai passar um caminho relativo, ó. Esse componente aqui, ó, PageIndex, ele está na pasta Pages, só que o nosso serviço está na pasta Services, beleza? Então a gente tem que voltar uma pasta para a gente sair da pasta de Pages e vir para a pasta SRC e acessar essa pasta Services. Então aqui, ó, para voltar uma pasta a gente vai utilizar o ponto, que vai fazer referência para o diretório pai de onde está esse arquivo. E aqui a gente vai acessar a pasta Services e aqui o serviço API, beleza? A gente não precisa colocar o JS porque o Node.js ele já entende que você está importando um arquivo JavaScript, beleza? Agora que a gente já importou esse nosso serviço de API, aqui ao invés de fazer essa requisição aqui do zero, né, montando tudo com o Axios, a gente vai usar o nosso serviço. Então aqui, ó, ao invés de this.axios, a gente vai fazer api.get, beleza? Esse get aqui é um método que a gente criou aqui, ó, dentro desse objeto que está sendo exportado. Esse objeto aqui que a gente criou, que está sendo exportado para o padrão, o que foi exportado aqui é o que vai ficar aqui, ó, na hora que você importa. Então esse API vai ser aquele objeto. Quem esse bicho tá gritando aqui, velho? Ok? Então esse método get aqui é o método que a gente definiu aqui, ó, com essa função que aceita esse parâmetro URL. Então aqui, ó, a gente vai passar a URL, só que aí agora a gente não precisa mais passar esses headers, né? Até porque não é responsabilidade desse componente de montar a página informar quais são os headers que tem que ser enviado na requisição. Beleza? A gente tirou essa responsabilidade aqui do componente e colocou no nosso serviço de API. Então, tirei os headers. E aqui a gente não precisa mais fazer isso aqui, a gente não vai receber o response, a gente já vai receber no parâmetro dessa função que a gente passar para o DEM aqui o dado, né? Porque aqui, ó, a gente já mandou retornar o response.data nesse DEM. Então aqui, e para isso aqui funcionar é muito importante você colocar esse return, beleza? Essa função tem que retornar essa promise para a gente poder fazer esse encadeamento aqui para acessar esse dado. Então aqui, ó, a gente já vai receber como parâmetro a lista de tarefas que veio lá do back-end. Estou colocando esse nome aqui bem grande, que é para ficar bem claro, beleza? Então aqui vai ser lista de tarefas. A gente pode simplificar isso aqui também. A gente pode, como a gente só tem um parâmetro, a gente tira os parênteses. E aqui, como só tem uma linha, o corpo dessa função, a gente pode colocar assim, beleza? Mas se você achar essa sintaxe estranha, você pode deixar as chaves aqui, ó, para delimitar o corpo da função, beleza? Aí aqui você bota o ponto e vírgula. E vamos ver, né, se a gente não quebrou nada. A gente está refatorando o código aqui.
Vamos subir aqui, ó, a nossa aplicação front-end com o Quasar Dev dentro da pasta, tá? Onde você colocou aí a aplicação. E aqui o back-end com o Rails, rodando aqui o Rails S. Beleza, ele abriu aqui, ó, nosso front-end, já trouxe a lista de tarefas, então provavelmente aquela refatoração já está funcionando. Vamos deixar o DevTools aberto aqui para a gente poder ver, ó. Vamos fazer um F5 e aqui, ó, fez o get, trouxe os dados aqui normalmente e os dados estão sendo renderizados. Beleza. Olha, já colocando essa lógica no serviço de API, o código aqui, ó, já ficou bem mais simples e bem mais enxuto. Vamos continuar. Agora, ó, nesse método aqui, a gente precisa fazer uma requisição do tipo post. Então aqui no nosso serviço de API, a gente vai criar um método chamado post, beleza? E aqui a gente vai aceitar, vai ser uma função. E aqui a gente vai fazer igual a gente fez aqui em cima. Para o método post, a gente precisa passar a URL e também precisa passar os dados que vão ser enviados no body dessa requisição post. Então aqui a gente vai receber a URL e junto aqui, ó, um segundo parâmetro vai ser um data, beleza? Que seriam os dados que vão ser enviados nessa requisição. E a lógica aqui vai ser bem parecida com o método get, só que ao invés de fazer um get, a gente vai fazer um post utilizando aqui o Axios. Então, ó, a gente pode até duplicar isso aqui, colocar aqui o nosso método post. Então aqui, ó, ao invés de ser um axios.get, vai ser um axios.post para essa URL. E aqui a gente vai mandar o data. O data, ele é enviado no segundo parâmetro da chamada do método Axios, né? Se você olhar aqui, ó, a gente passa a URL, depois passa o data, depois passa os headers, beleza? Então aqui, ó, vai ficar essa assinatura. E a gente vai encadear esse demo aqui do mesmo jeito que a gente fez o get, para quando a resposta dessa requisição chegar, a gente devolver os dados que vieram nessa resposta para quem fez essa requisição, para quem chamou esse método, beleza? Então esse demo aqui vai ficar exatamente o mesmo. E eu acho que é isso daqui. Então agora, ó, é só a gente já importou, né? Tá aqui, então a gente pode utilizar esse API, ao invés de utilizar axios.post, vai ser api.post para essa URL. E com esses dados, não precisamos mais dos headers, e aqui no dem a gente vai passar essa função do mesmo jeito. Se quiser simplificar, pode tirar aqui essa chave e deixar tudo em uma linha. A gente também não vai precisar desses headers aqui mais, então só apagar isso daqui. E aí a função já está bem mais simples agora, bem mais enxuta. E esse demo aqui ainda dá para a gente simplificar um pouco mais, ó, porque, presta atenção, isso aqui é meio confuso, então eu vou tentar explicar de um jeito mais simples. Isso daqui, ó, o método dem das promises, eles aceitam como parâmetro uma função. E aqui a gente está passando uma função que foi declarada utilizando a sintaxe das arrow functions. Então, ó, se eu poderia pegar essa arrow function aqui, colocar numa variável, vou chamar aqui, ó, de fn de function, beleza? Só uma abreviação. Então, ó, isso aqui é uma função, o dem aceita uma função, então eu posso passar aqui, ó, esse fn como parâmetro desse dem, porque esse fn é uma função, beleza? Só que esse método aqui, ó, this.pegar tarefas cadastradas, também é uma função. Então, ao invés de passar um arrow function que chama essa função, a gente poderia passar direto a definição para essa função aqui, ó. Então, ao invés de passar esse fn, a gente passaria this.pegar tarefas cadastradas, só que aqui, ó, sem chamar a função, sem abrir e fechar os parênteses aqui no final. Beleza? Porque assim a gente está passando uma referência para essa função. E aí vai funcionar da mesma forma que a gente viu aqui. A gente está passando a função para o dem e essa função aqui só vai ser rodada quando chegar a resposta dessa requisição, tiver dado certo, tudo mais. Beleza? Então aqui, ó, assim a gente consegue deixar ainda mais simples esse código. Deixa eu apagar esse fn aqui que eu botei só de exemplo. Beleza? Então esse aqui é o nosso método post, bem parecido com o get, só mudou aqui que ele vai receber dados e o método aqui é o post. Só que tem outra coisa. Aqui, ó, a gente ainda está repetindo, né, essa URL, ó, http localhost 3000/tarefas. E o nosso front-end, a nossa aplicação front-end, provavelmente, né, ela vai fazer requisição sempre para o mesmo back-end. Sempre vai ser essa URL aqui, ó, localhost 3000/alguma rota, né? O que vai ficar variando aqui é só a rota. Por exemplo, ó, nessa requisição aqui de atualizar uma tarefa, a rota que a gente está mandando é tarefas/um ID. A gente só vai ficar variando essa rota. Essa URL base aqui vai ser geralmente sempre a mesma. Então, a gente pode colocar nesse nosso serviço de API essa URL padrão, essa URL base, para a gente não ficar repetindo isso toda hora. E aí a gente só vai passar aqui, na hora de chamar esse método, somente a rota que a gente quer fazer essa requisição. E se você olhar na documentação aqui do Axios no GitHub, você vai ver que tem um jeito mais fácil da gente definir essa URL base, ó. Acho que aqui um pouco mais embaixo ele mostra
como você vai criar uma instância do Axios. E aí, ó, você cria uma instância a partir daquele objeto que a gente importou e define, ó, nessa instância uma URL base. Aí ele sempre vai utilizar essa URL aqui como referência. E aí você só vai passar a rota do final para não ter que ficar repetindo isso. E você pode definir várias coisas que vão ser padrões. Por exemplo, um timeout, que é o tempo que ele vai esperar, né, para saber se essa requisição deu certo ou não. Se passar desse tempo, ele vai assumir que a requisição deu errado. E aí a sua requisição não fica ali parada, pendurada para sempre. Isso aqui também é legal. E dá para você passar headers também, que são padrões. Por exemplo, a gente poderia colocar aquele header accept aqui nessa instância. Então, vamos usar essa abordagem aqui. Aqui no nosso serviço de API, ao invés da gente utilizar, então, direto, né, esse objeto do Axios que a gente importou aqui do pacote do Axios, a gente vai criar uma instância do Axios. Então, ó, aquele código que eu peguei lá na documentação, a gente vai usar esse método create, aqui a gente vai passar uma URL base. Essa URL base vai ser essa URL aqui, ó, que a gente está utilizando do nosso back-end. Aqui, ó, localhost http localhost 3000. Vamos colocar aqui, ó, localhost 3000. O timeout de 1 segundo, sei lá, a gente vai aumentar aqui para 5 segundos. Esse tempo aqui é em milissegundos, beleza? Por isso que a gente colocou 5000. E headers, acho que header a gente pode colocar esse accept. Então aqui, ó, a gente pode pegar esse accept e colocar aqui. Vai ser um header padrão, a gente só está se comunicando via JSON, a gente não vai pedir HTML ou qualquer outro tipo através desse serviço, então a gente pode definir esse header padrão aqui. E aí agora é só a gente, ao invés de utilizar esse objeto aqui, a gente usar essa instância do Axios. Então aqui eu vou chamar de Axios Instance, para deixar mais semântico, beleza? Então aqui ao invés de Axios vai ser Axios Instance. Como a gente definiu esse header aqui padrão, a gente não precisa mais fazer esse header dentro da função. Beleza? Mais pra frente talvez a gente vai ter que mudar isso aqui, mas por enquanto eu vou tirar isso daqui, porque já está embutido, né, nessa instância. Vou tirar daqui também. E aí vai ficar ainda mais simples aqui o nosso método, dá até para ficar em uma linha aqui, ó. Aqui daria para simplificar ainda mais, né, e colocar o retorno dessa função aqui, ó, direto na setinha, fazendo assim, né? Mas eu vou deixar esse retorno aqui explícito para ficar bem claro mesmo que a gente precisa retornar o que essa chamada do método retornar, né? Essa promise que ele vai retornar aqui, beleza? Então eu vou deixar desse jeito aqui, já tá bem enxuto, já tá bem melhor do que estava antes, beleza? Agora vamos fazer o próximo método. O nosso próximo método aqui vai ser esse Axios. Ah não, pera, a gente tem que refatorar. Aqui, ó, a gente botou essa URL base, então aqui essa URL que a gente vai passar para os métodos do Axios aqui vai ser só a parte da rota, o que vai vir depois disso daqui, beleza? No caso aqui vai ser só barra tarefas, ó. Isso aqui a gente já colocou na URL base, então o que a gente tem que passar como parâmetro é só esse barra tarefas. Beleza? E aqui, se você quiser, você pode trocar esse nome do parâmetro de URL, que não vai ser mais uma URL completa, né? Vai ser só um pedaço dessa URL, só a rota. Geralmente a gente chama de path, beleza? Que seria esse caminho depois da URL base, depois do domínio ali, onde identifica o servidor que vai receber essa requisição. Então eu vou chamar de path aqui, só para manter esse padrão. Agora sim, vamos refatorar esse daqui. Aqui a gente vai fazer um API.put, só que a gente não tem esse método put lá no nosso serviço, então vamos criar. Ele vai ser parecido com o do post, então vou duplicar o do post, chamar de put. E aqui o que vai mudar na real é só o método aqui, ó, que a gente está chamando do Axios, né? Ao invés de ser um post, vai ser um put. E é só isso. E aqui a gente vai fazer um put nessa URL barra tarefas barra o ID da tarefa. Aqui eu acho que agora já até dá para ficar em uma linha. A gente não vai precisar desses headers. Deixa eu apagar aqui. E aí esse header aqui a gente também não precisa. E essa função aqui a gente pode fazer igual a gente fez aqui no post. A gente pode passar a definição dessa função direto aqui para o demo, sem criar uma arrow function intermediária. Beleza? E agora sim, ó, nosso método já está bem menor, bem mais enxuto. Beleza, já refatoramos aqui em todos os lugares que estavam usando, né, fazendo chamadas para o nosso back-end. Vamos ver, né, se a gente não quebrou nada. Vamos aqui no nosso app, lá F5. A listagem está funcionando. Deixa eu tentar criar uma nova tarefa aqui. Criou, já atualizou também, ó, então a gente não mudou a lógica, tá funcionando. E vamos marcar aqui uma tarefa como finalizada, marcou. Vamos dar um F5 para ver se ela vai voltar, marcada. Beleza, tá salvando, tá alternando. Ver aqui, ó, se ele tá fazendo as requisições. Quando a gente clica aqui, ele faz a requisição e tá tudo funcionando.
E como você já pode ver, essa refatoração aqui já melhorou bastante o nosso código, mas a mudança mais importante é essa questão de separar as responsabilidades. Esse componente aqui, ele não deveria ter essa responsabilidade de montar requisições, por isso a gente delegou essa responsabilidade para um módulo específico que vai ter toda a lógica aqui de fazer a requisição HTTP, e aí a gente só usa esse serviço, e isso tem várias vantagens. Por exemplo, aqui, se a gente precisar mudar o URL do back-end, a gente só precisa mudar nesse arquivo. E aí todos os componentes que estiverem utilizando esse arquivo vão estar fazendo requisição para a nova URL, para o novo back-end que você tiver que mudar. Se a gente precisasse trocar o nosso client HTTP, né, a gente está usando o Axios, mas sei lá, vai que descobrem aí que o Axios tem um problema sério de segurança, e aí é para parar de usar o Axios e tem outra biblioteca para a gente usar. É fácil da gente mudar isso aqui, porque toda essa lógica de fazer requisição está centralizada nesse módulo aqui, beleza? A gente só teria que mudar nesse arquivo aqui e o resto dos nossos componentes, o resto da nossa aplicação front-end continuaria funcionando. E no nosso caso, a gente só tinha um componente, né, que estava fazendo requisições HTTP. Mas imagina uma aplicação grande, né, seguindo essa abordagem que a gente estava fazendo antes, de montar a requisição em cada componente. Se a gente tivesse que mudar isso daí, mudar o client, mudar alguma regra da requisição, a gente teria que mudar em vários arquivos, em vários componentes, e isso daria um trabalho, beleza? Então, centralizar lógicas, né, centralizar responsabilidades é uma prática muito boa para quando você está desenvolvendo softwares. Ok? Essa é a primeira melhoria que a gente fez aqui nesse código do front-end. Agora o que a gente vai fazer é componentizar alguns trechos aqui da nossa aplicação. Mas o que seria componentizar essa aplicação? É a gente pegar trechos de tela e encapsular em componentes isolados e só utilizar esses componentes aqui nessa página. Por exemplo, esse componente aqui, ó, index.view, ele é uma página, ele está representando a página que está sendo renderizada quando aquela rota lá, a barra, é chamada na URL. Só que, além de representar essa página, ele está com várias lógicas aqui. Por exemplo, aqui ó, a gente tem a lógica de fazer a criação de uma nova tarefa, né? Tanto que a gente definiu esse método aqui dentro desse componente para fazer isso. E aqui a gente tem essa lógica de montagem da lista de tarefas. Essas duas lógicas, essas duas responsabilidades poderiam estar isoladas e encapsuladas em um componente específico para cada uma, porque aí o nosso código da página ia ficar mais simples, esse componente ia ficar independente, então se a gente precisasse renderizar várias listas de tarefas, como é o caso que a gente vai fazer nos vídeos mais para frente, a gente usaria só esse componente. Do jeito que está aqui, para a gente criar várias listas, a gente teria que duplicar essa coluna aqui, ó, por exemplo, deixa eu duplicar aqui, ó, só para você ver. Esse nosso card, vou duplicar ele aqui umas 4 vezes. Você vai ver que ele vai renderizar aqui ó, as listas que a gente duplicou. Só que essa abordagem, né, a gente está duplicando código, né? Toda hora a gente vai ter que ficar repetindo essa lógica aqui desse componente. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente pega esse card aqui, ó, que está montando de fato essa lista, coloca num componente, coloca toda a lógica necessária dentro desse componente e aqui a gente só reutiliza esse componente, beleza? E é isso que a gente vai fazer agora. E vamos começar pela nossa lista de tarefas. A gente vai pegar esse trecho de código aqui, ó, desse keycard, que está montando a lista, né, pegando esse array, varrendo, criando um item para cada um, e a gente vai jogar isso num componente específico que vai ter só essa lógica, beleza? Para criar um novo componente, eu vou criar aqui um arquivo dentro dessa pasta components. É aqui que o Quasar sugere que você defina componentes da sua aplicação, né? Componentes que vão ser reutilizados. Essa pasta pages aqui são só para componentes que vão representar páginas, né? Que são os arquivos que vão ser redirecionados, componentes que vão ser renderizados de acordo com alguma rota, beleza? Então, aqui dentro dessa pasta components, geralmente em outras aplicações front-end também é seguir esse padrão de colocar essa pasta components e definir seus componentes lá dentro, mas fica a critério aí de quem estiver construindo. A gente vai colocar aqui. Então aqui ó, eu vou criar uma nova pasta para a gente poder organizar. Provavelmente a gente vai ter mais de um componente relacionado à lista de tarefas. Então aqui ó, eu vou criar uma pasta chamada tarefas, já que a gente começou fazendo em português, e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo que vai ser esse nosso componente de lista de tarefas, beleza? Que vai ser, que vai ter esse keycard aqui que monta essa lista. Aqui eu vou chamar esse arquivo de aqui, components, tarefas, de lista. Aí aqui a gente vai seguir o padrão de colocar o nome do arquivo quando for um componente no padrão KMLCase com a primeira letra aqui em maiúsculo, beleza? Então aqui vai ser lista de tarefas.view. Como nós vimos, a estrutura de um componente no view vai ser a tag template para definir o template, né, do nosso componente, e aqui a gente vai ter a tag script, onde a gente vai definir o nosso componente, exportando aqui por padrão um
objeto, beleza? E aqui a gente vai seguir aquela mesma estrutura. Então, ó, eu vou pegar esse componente aqui, ó, esse trecho de tela, esse keycard, vou tirar daqui e vou colocar aqui no nosso template desse componente. Só que tem algumas coisas que esse componente está usando aqui, que estão, né, definidas nesse outro componente. Por exemplo, essas classes aqui, essa função, ó, tá tudo definido lá. Só que a gente vai mudar aqui um pouquinho. Primeiro, essas classes, essa daqui eu acho que a gente nem precisa, eu tinha colocado só para exemplificar o uso do CSS, então vou apagar. Mas essa tarefa finalizada aqui a gente precisa. Então, a gente vai tirar esse pedaço daqui, beleza? Essa aqui eu apaguei. E aí, a gente vai criar aqui uma tag style, e vai colocar essa classe aqui, tarefa finalizada, que é para deixar a tarefa riscada, né? Beleza? Essa aqui é a classe que a gente está usando, acho que a gente não está mais usando nenhuma classe aqui. Dessas aqui, nem sei se a gente está usando. Tá? Beleza, deixa aí. Fechar aqui e colocar aqui também o scoped, né? Para essas regras de estilo aqui não vazarem para outros componentes, para outros elementos HTML. Essa função que está sendo chamada aqui, ó, quando o item da lista é clicado, né, que a gente usa para marcar a tarefa como finalizada ou não, a gente vai mexer nela daqui a pouco. Outro dado que esse componente está usando aqui, que estava lá no outro componente, é esse tarefas, né, que é a nossa lista de tarefas, que tem as tarefas que vieram lá do back-end, né, era um dado interno aqui, que a gente estava populando, né, quando esse componente era criado, a gente fazia uma requisição para o back-end e salvava o que veio lá do back-end dentro dessa lista. E aqui você tem basicamente duas opções. Ou você pega essa lógica aqui de fazer a requisição e coloca dentro desse componente, o que não é o indicado, ou você recebe esse dado aqui, que você vai precisar dentro desse componente para montar a lista, como um parâmetro desse componente, ou, nos termos do view, uma prop. Prop é uma abreviação de propriedade e ela serve para a gente passar dados externos, né, que vão vir de fora para dentro do nosso componente, como se fosse realmente um parâmetro desse componente. Do mesmo jeito que a gente cria uma função e a gente define parâmetros para essa função, que vão ser passados quando essa função for chamada, também dá para a gente definir essas props ou esses parâmetros desse componente para a gente passar quando esse componente for utilizado. Beleza? Se você olhar na documentação do Vue, tem uma descrição completa aqui sobre as props, mas eu vou te explicar aqui o básico. Para você definir uma prop em um componente Vue, você vai utilizar essa chave props. E aí você pode passar aqui, ó, um array com os nomes das props que você vai aceitar. E aí, na hora que esse componente for utilizado, ó, por exemplo, aqui ele está definindo esse componente blog post e está definindo uma prop chamada title para esse componente. E aí, na hora que ele usa esse componente, ó, ele chama ele aqui como se fosse uma tag HTML, usando esse nome aqui, e passa aqui, ó, esse atributo title. Beleza? Esse title aqui é essa prop. E todas as props de um componente vão ser disponíveis para você utilizar lá dentro. Por exemplo, dentro de um template, você pode utilizar o valor de alguma prop, beleza? Dentro dos métodos também você consegue acessar as props. Elas funcionam como se fossem dados internos do componente, só que são dados internos que são definidos, né, na hora da chamada do componente, na hora que você utiliza esse componente. E aí, o legal das props é que a gente consegue deixar o componente reutilizável. Por exemplo, esse componente aqui da documentação, ele tá fazendo um post de um blog, né, que seria, no caso aqui é só um H3, mas ó, você percebe que a gente consegue reutilizar o componente e passando aqui somente o título que a gente quer que fique dentro desse componente, ou seja, a gente está deixando esse componente, essa lógica reutilizável, que é justamente o que a gente quer. Então aqui, para a gente definir essa prop, tarefas, a gente vai colocar aqui, ó, na definição do nosso componente, a chave props, aqui a gente vai passar um array, e aqui dentro desse array a gente passa o nome das propriedades que a gente quer. No nosso caso vai ser, o nome vai ser essa tarefas, beleza? Para a gente manter o que já está ali no nosso template. Beleza? Então quando a gente chamar esse componente, usar ele, a gente vai passar uma prop chamada tarefas, que vai ter esse array de tarefas que vai ser utilizado aqui no nosso componente. Beleza? Qualquer prop que você definir no componente, ela vai estar disponível aqui para você usar no template. Beleza? Funciona mais ou menos como se fosse um dado interno. Beleza? Por enquanto é isso aqui que a gente precisa, né? Então eu vou só salvar aqui e vamos importar esse componente para a gente poder utilizar ele aqui na nossa página, né? No lugar aqui, ó, onde a gente tinha apagado aquele código. Então ó, a gente vai fazer um import. Então o que a gente vai fazer? Um import, o nome do componente, lista de tarefas, um maiúsculo aqui, from, e que a gente vai passar o caminho, beleza? Vai ser voltar uma pasta, na pasta components. Dentro da pasta Components a gente criou uma pasta chamada Tarefas e dentro dessa pasta Tarefas tem aqui o nosso componente Lista de Tarefas. E agora eu acabei de perceber, a gente poderia trocar esse nome aqui para ser só
lista, beleza? Dentro da nossa pasta aqui de componentes, porque a gente já está dentro de uma pasta de tarefas, então obviamente os componentes que estão ali dentro estão relacionados a tarefas, a gente não precisa repetir isso no nome. Eu vou chamar de lista, aqui a gente não precisa mudar nada, beleza? É só o nome do componente, e aqui na hora de importar, a gente só vai importar esse lista. Beleza? E aqui, outra coisa interessante, o nome do arquivo aqui que você passa para o from não tem nada a ver com o nome que você dá aqui, beleza? Esse nome aqui você pode chamar do que você quiser, só o caminho aqui que tem que estar igual o nome do arquivo aqui, porque né, senão ele não vai achar esse arquivo. E aí, para você utilizar esse componente dentro desse componente aqui, ou seja, a gente importou esse componente, você precisa declarar para o view saber que ele tem que registrar esse componente para você utilizar aqui dentro. Para fazer isso, a gente utiliza a chave components, beleza? Então, dentro do componente, você vai abrir uma chave, components, que vai ser um objeto. E aqui você vai passar os componentes que esse componente aqui depende. No caso, vai ser esse lista de tarefas, que é o que a gente importou aqui. Beleza? Como é um objeto, vai ser uma chave que aponta para um valor, beleza? Então o nome aqui, você vai dar um nome para esse componente, esse nome aqui é o nome que você vai utilizar dentro do seu template aqui do seu componente, e o valor vai ser a definição do componente que você importou aqui utilizando, né, esse import. Geralmente a gente utiliza o mesmo nome, né, o nome que a gente importa aqui é o nome que a gente define dentro do nosso componente, então a gente pode até simplificar essa sintaxe aqui, como é o mesmo nome, nas versões mais novas do JavaScript, dá para você simplificar isso aqui fazendo só isso daqui, ó. Ele vai inferir como isso aqui é um objeto, que você está definindo uma chave com o nome da própria variável e o valor vai ser a variável, beleza? Então isso aqui dá para ficar assim, e aqui dentro a gente vai só usar esse componente, lista de tarefas, beleza? Você pode utilizar ele seguindo o nome que você definiu aqui na chave components, ou como geralmente é o padrão, você usar aqui a sintaxe do kebab case, né, que eles chamam, que é separar aqui as palavras com hífen, para seguir o padrão do HTML, né? No HTML a gente separa as coisas com hífen. Então aqui, quando você for utilizar o seu componente, você não, ao invés de utilizar essa sintaxe de camel case, você usa essa sintaxe aqui kebab case. Ele até fala isso aqui na documentação mais aprofundada, né, sobre as props, sobre essa versão aqui camel case versus kebab case. Sempre que você for utilizar no seu HTML, utilize essa opção aqui do kebab case, beleza? Separar as palavras com hífen. E aí você vai usar como se fosse uma tag HTML. Se não tiver nada para você passar aqui dentro do seu componente, você pode fechar esse componente assim, de um jeito mais simples. Só botar a barra aqui antes do maior que. Beleza? Então dentro do nosso componente index.view, a gente importou o componente lista de tarefas, que está definido lá naquele componente que a gente criou, né? Esse lista aqui .view, que está no components /tarefas. E aí a gente definiu esse componente como uma dependência, né? Ou seja, esse componente pages/index.view precisa desse componente, ele vai utilizar esse componente. E aí a gente utiliza esse componente aqui, seguindo essa sintaxe. E aí, como a gente definiu uma prop nesse componente, a gente vai passar essa prop aqui desse jeito, beleza? Aqui a gente vai passar o array. Esse array aqui é esse aqui, ó, que tá no nosso data, beleza? Que a gente está populando, né, fazendo a requisição para o back-end para pegar a lista de tarefas. E esse nome aqui é o nome da nossa prop. E esse nome aqui não tem nada a ver com esse nome, beleza? Foi só uma coincidência aqui porque a gente chamou do mesmo nome. Mas se você chamasse esse aqui de X, por exemplo, a sua prop aqui tinha que estar definida como X, beleza? E aqui dentro você teria que utilizar X. Beleza? Esse nome aqui é o nome da nossa prop. A gente deixa tarefas, né, para deixar mais semântico aqui de acordo com o nosso contexto. Mas não tem nada a ver esses dois nomes. Esse aqui é o dado interno desse componente e esse aqui é a prop que a gente está passando para esse componente que a gente criou aqui. E para passar uma prop, né, que vai ter aqui como valor uma variável que está definida no seu componente aqui, ou uma expressão JavaScript, a gente utiliza essa sintaxe aqui nos dois pontos antes do nome aqui da propriedade, beleza? Você tem que se atentar a esses dois pontos aqui também. Isso é uma sintaxe do view, beleza? Ele chama isso aqui, uma diretiva chamada vbind. E ao fazer isso aqui, já é para ele estar funcionando, né, teoricamente. Vamos abrir aqui. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Não, ó, já está renderizando a tela. Vamos dar um F5. E ele renderizou. Aqui, ó, ficou colado porque a gente tirou aquela classe de espaçamento. Então a gente pode arrumar isso aqui. Nessa div aqui, ó, a gente pode colocar uma margem. Aqui a gente pode utilizar aquelas classes de espaçamento do Quasar. Ó. A gente vai fazer um margem top, sei lá, LG, de large. Vamos ver como é que vai ficar. E aqui, ó, ele já deu um espaçamento. Tá legal. Se quiser aumentar, você pode usar o XL. Vamos ver. Assim.
também não tá ruim, mas eu acho que eu vou deixar o LG. Mas o mais importante é que a nossa lista de tarefas, ela foi renderizada. Se a gente comentar esse código aqui, ela vai sumir, beleza? Então o nosso componente funcionou. E o que a gente fez aqui foi encapsular aquela lógica, né? Essa lógica aqui de montagem desse card com essa lista, com as tarefas, fazendo toda aquela lógica dentro de um componente. Se a gente precisasse de mais de uma lista de tarefas, era só a gente duplicar esse componente aqui, ó. É só chamar ele várias vezes, passando várias listas. Aqui, acho que é melhor a gente duplicar a nossa coluna, né? Pra gente criar várias colunas, só a título de exemplo mesmo. Ó. Aí, ó, o nosso código, a gente não precisa repetir todo aquele código, porque agora ele está encapsulado em um componente. A gente só repete, né, só faz aqui a chamada do componente. E o legal, ó, deixa eu criar aqui 3 colunas, só para a gente ver. Aqui a gente pode passar outro array, ó. Aqui eu vou passar um array direto mesmo, só para a gente testar aqui rapidão, que vai ser uma tarefa com a descrição, outra lista e o finalizada. A gente tem que seguir, né, nosso padrão que a gente está utilizando das tarefas, porque esse componente ele está usando, né, essa propriedade de descrição e essa propriedade finalizada do objeto tarefa que está dentro desse array. Então a gente tem que manter esse padrão aqui. Aqui, ó, vou colocar ela como false, beleza? E aí, ó, essa lista aqui vai ficar de acordo com esse array. Então se a gente precisar criar uma nova lista utilizando um outro array de tarefas diferentes, é só a gente chamar esse componente e passar como prop, né, essa prop tarefas, esse array que a gente quer renderizar, beleza? Isso significa que esse componente aqui está reutilizável, ok? Vou apagar aqui, foi só para exemplificar. E só falta a gente arrumar uma coisa, né, que é esse evento aqui, ó, do clique. Essa função não existe aqui, certo? Ó, se você tentar clicar aqui, acho que ele vai até logar um erro aqui dizendo que não tem esse método. Desse aqui, ó. Aí, ó, esse método alternar a finalização da tarefa não existe dentro desse componente. Realmente não existe, né? A gente não definiu nenhum método aqui. E para resolver isso daqui, a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente pega a lógica dessa função que estava aqui nesse componente, ou essa daqui, de fazer a requisição, put para o back-end, e coloca aqui dentro desse componente. Isso vai funcionar. Só que isso vai deixar esse componente menos reutilizável, porque toda vez que esse componente for renderizado, quando alguém clicar no item da lista desse componente, ele vai tentar fazer essa requisição. Então, se você quisesse mostrar uma lista e não quisesse fazer uma requisição para o back-end, por exemplo, você não ia conseguir, porque esse componente ia estar amarrado. Então, para a gente deixar esse componente mais genérico, mais reutilizável, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode receber uma função como uma prop aqui, como um parâmetro para esse componente, e aí a gente roda essa função que a gente recebeu quando o item for clicado, beleza? E aí a gente deixa essa lógica aqui dentro dessa página mesmo, e aí a gente só vai passar a definição dessa função para o nosso componente para ele rodar aqui. Se a gente precisasse criar uma outra lista, a gente passaria uma outra função, ou seja, esse componente ia ficar reutilizável, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui, ó, eu vou criar uma prop dentro desse array, que vai ser quando o item for clicado, vou deixar bem descritivo mesmo, que é só para vocês entenderem. Quando o item for clicado. Esse é o nome da nossa prop. E aqui, ao invés de ser alternar a finalização, a gente vai chamar essa função que a gente vai receber como um parâmetro e a gente vai passar a tarefa específica, né, para a gente informar para quem chamou esse componente qual tarefa que foi clicada. Agora a gente só tem que passar, né, a função aqui no nosso componente, essa função aqui, alternar a finalização da tarefa, quando a gente chama aqui o nosso componente. Então aqui a gente vai passar sempre com os dois pontos, tá? Para fazer o vbind. Aqui o nome vai ser o nome da nossa prop. O nome da prop também vai seguir aquele padrão. Você vai separar aqui, ó, com hífen, beleza? Para seguir o padrão do HTML. Então, ó, quando o item for clicado, é o mesmo nome da nossa prop, só que o Vue consegue fazer essa tradução dessa sintaxe aqui, né? Separando com hífen ou colocando a primeira letra em maiúsculo, ele faz isso automático. E aqui você vai passar aquela função alternar a finalização da tarefa. Deixa eu copiar ela aqui, colocar aqui, beleza? A gente está passando só uma referência para a função, beleza? Significa que isso aqui é uma função. Então aqui a gente vai receber essa função e aí quando esse elemento, esse item aqui for clicado, a gente chama essa função passando a tarefa. Como isso aqui é uma função, ele vai rodar isso aqui. Está definido aqui o parâmetro tarefa, né, como argumento dessa função, e aí esse código aqui vai rodar do mesmo jeito, beleza? Então acho que só fazendo isso aqui, a gente pode quebrar a linha aqui, ó, para não ficar muito grande. Vamos salvar, vamos ver se vai funcionar.
E aí, ó, já tá funcionando, ó, desmarcando aqui, ele tá marcando no F5 para ver se ele salvou. Beleza, ó, voltou do mesmo jeito. E agora sim, esse componente lista de tarefas aqui, ele está reutilizável, né? A gente não amarrou ele aqui em nada. Ele aceita o array que ele vai renderizar como parâmetro e aceita também a função que ele tem que rodar quando o item for clicado como um parâmetro. Uma melhoria que dá pra gente fazer aqui é na definição das nossas props. Apesar de definir as props com array funcionar, não é muito legal fazer isso daqui porque você não consegue colocar algumas restrições. Então, ao invés de criar esse array, eu vou duplicar aqui, vou comentar a primeira opção. A gente vai fazer uma outra sintaxe que também é permitida pelo view, beleza? Que vai ser, ao invés de ser um array, vai ser um objeto. E aí, como chave desses objetos, você vai colocar o nome da prop. Então aqui a gente vai receber essa prop tarefas e aqui a gente vai passar um outro objeto. E aqui a gente vai definir algumas coisas para essa nossa prop. A gente vai falar aqui, ó, se ela é obrigatória ou não, com essa chave required. No caso da lista de tarefas, ela é obrigatória, né? Porque se a gente não tiver esse array, esse componente não vai renderizar nada na tela e aí não faz sentido. Então aqui, ó, ela é obrigatória, então a gente coloca required true. Outra coisa que a gente pode colocar é o tipo de dado que a gente vai aceitar, né, nessa prop. No caso aqui tem que ser um array, né? Se você passar um objeto, esse vfor não vai funcionar. Se você passar uma string, esse vfor não vai funcionar. Se você passar um número, beleza? Então você consegue fazer essa validação mínima aqui com o view, definindo aqui, ó, essa propriedade type, que no caso vai ser uma string, não, vai ser um array. E a segunda prop aqui é quando o item for clicado, a gente vai definir do mesmo jeito. O nome da prop é a chave desse objeto. E aqui a gente passa um outro objeto. E que a gente vai falar se essa função é obrigatória. No caso dessa função, ela não é obrigatória. Você pode renderizar uma lista que quando você clica no item, ela não faz nada. Então aqui a gente pode colocar um required false, ou seja, não é obrigatória. O tipo que a gente vai aceitar para essa prop é uma função. Então aqui, ó, a gente vai passar a palavra function, beleza? É assim mesmo, tá? Sem colocar entre aspas, porque isso aqui é o tipo de dado do JavaScript. É o objeto que representa o tipo de dado no JavaScript. Então a gente escreve com letra maiúscula o nome da classe mesmo, beleza? Aqui então a gente vai colocar required false, type function, e dá para você definir um valor padrão quando o parâmetro ele não é obrigatório. Porque aí se a pessoa não passar, ele vai rodar, ó, ele vai usar esse valor default que você passou aqui. Como é uma função, a gente vai passar aqui, ó, uma função vazia como valor padrão, beleza? Utilizando aqui a sintaxe das arrow functions. Então, quando alguém usar esse componente aqui e não passar essa prop aqui, ele vai rodar esse default, que no caso é uma função vazia que não vai fazer nada. Beleza? Então aqui, ó, essa aqui é só uma sintaxe alternativa que é muito melhor para você definir as suas props, você consegue fazer algumas validações ao invés de utilizar essa sintaxe aqui do array de strings, beleza? Então vou apagar isso aqui, vou deixar só essa definição e o código aqui vai continuar funcionando da mesma forma. Beleza? Só pra gente ver, ó, vamos dar um F5 aqui, tá tudo funcionando, beleza? Tá renderizando a lista, quando clica, tá chamando, fazendo a requisição e tudo mais. E só para tentar deixar claro essa questão da reutilização, né, do componente, quando a gente utiliza, né, funções, quando a gente recebe todos os dados como parâmetro, como props, vamos duplicar aqui, ó, essa lista. Vamos criar aqui, ó, uma segunda lista. Só que nessa segunda lista aqui, quando o item for clicado, eu não quero fazer nada. Eu vou passar aqui, ó, uma função vazia. Ou então era só não passar essa prop, né, que ele iria atribuir esse valor padrão que a gente definiu aqui e não ia fazer nada. Então aqui, ó, a gente pode tirar essa prop e deixar só assim. E aí, vou criar aqui, ó, mais uma lista e para essa terceira lista aqui, quando o item for clicado, eu vou querer rodar uma função, vou passar aqui um arrow function que vai fazer um alert, beleza? Um alert é aquele promptzinho, né, que aparece na tela quando você clica no elemento que pede para você confirmar com OK. Vou falar aqui, ó, a tarefa foi clicada, beleza? Só para você ver mesmo aqui, ó, que agora esse componente está totalmente reutilizável e customizável. Vou salvar aqui e agora a gente tem 3 listas, beleza? Nessa daqui, ó, se você quiser, você pode até passar um array aqui com outras tarefas, por exemplo, passar aqui uma com descrição, outra lista finalizada igual a false. E aí, ó, essa lista está renderizando outro array. Se a gente clica aqui, ele deu um erro alert is not a function. Ah, tá. Quando a gente passa aqui, ele vai tentar procurar isso aqui dentro do componente. Então a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Deixa eu jogar isso aqui então num método de um componente, né? Sei lá, item foi clicado. Vou apagar isso aqui depois, então não importa. Eu vou colocar aqui, ó, item foi clicado.
E aqui a gente faz o nosso alert, beleza? Esse alert aqui é uma função global, né, do JavaScript, ele está no objeto window, então vai dar para a gente utilizar. Eu acho que é porque aqui ele sempre vai procurar, o que a gente usa dentro do template, ele sempre vai procurar dentro do objeto do componente. Então tem que ser um método, um data, uma própria, alguma coisa assim. Por isso que não funcionou. Vamos salvar aqui. Beleza, agora se eu clico aqui, ó, ele abre o alert aqui para mim. Agora se eu clico nessa, ele vai rodar aquela função que a gente passou, que vai fazer a requisição aqui, ó, para o nosso back-end, fazer a atualização, tudo mais. E nessa segunda lista a gente não passou a função, né? Aqui, ó, tá sem passar essa prop aqui, ó, quando o item for clicado. Então quando a gente clica aqui, não acontece nada. Beleza? Então esse componente lista de tarefa agora está reutilizável. Vou apagar essas outras listas que eu coloquei aqui só para te exemplificar, né, essa questão da reutilização e esse método aqui também. Beleza, agora só falta a gente componentizar essa parte aqui, ó, do nosso componente que está fazendo a criação de uma nova tarefa. Vamos lá. Então aqui, ó, dentro da nossa pasta de tarefas, dentro do nosso componente, vou criar mais um arquivo. E como nesse componente aqui a gente vai colocar essa lógica de criação de uma nova tarefa, né? No caso aqui seria esse template do formulário para criar uma nova tarefa. Por enquanto só tem um input, mas se precisasse de mais coisas, a gente colocaria nesse componente. Então eu vou chamar esse componente aqui de form, beleza? Form.view. Esse form está dentro da pasta de tarefas, semanticamente ele faz referência para ser um form de tarefas, beleza? Então eu não vou repetir isso no nome igual a gente fez com o componente de lista. E aí eu vou tirar esse QCard daqui, que monta esse card, né, com o formulário pra gente, e vou colocar dentro desse componente. Cria aqui o template. Ele usa algumas classes, é o que a gente tinha definido aqui, que seriam essas duas aqui. Vou tirar esse aqui daqui e colocar aqui no nosso componente. E vou criar aqui a tag script. Export default, um objeto. No caso desse componente, ele está utilizando aqui um dado interno, né, para colocar no vModel, para ele armazenar o que foi digitado, né, pela pessoa. E também está usando essa função adicionar a tarefa na lista, que é chamada quando a pessoa aperta o Enter, né, dentro desse input. Então a gente vai precisar criar aqui esse data. Então aqui, ó, a gente vai criar esse dado interno, nova tarefa. Vou copiar aqui, já que a gente já está aqui. Vou colocar aqui o data. A gente só vai precisar desse nova tarefa, que tá aqui no vModel, beleza. E a gente vai precisar dessa função. E aqui você tem aquelas duas abordagens. Ou você recebe essa função que você tem que rodar quando o Enter for apertado dentro desse input como um parâmetro. Nesse caso você criaria uma prop dentro desse componente, do mesmo jeito que a gente fez aqui com o componente de lista. Ou você traz a lógica de fazer essa requisição, né, a ação que tem que acontecer para dentro desse componente. E para você tomar essa decisão, vai depender aí do seu contexto. No caso do componente de lista, eu quis passar tudo como prop, porque a lista de tarefas ela é um componente que provavelmente vai ser mais reutilizada. A gente vai precisar renderizar listas provavelmente o tempo todo, em todas as páginas, então a gente deixa esse componente reutilizável por causa disso. Esse componente de criar uma nova tarefa, não sei se ele vai ser tão reutilizado assim. Se você olhar no Google Keep, essa página aqui é a única que tem esse componente para criar uma nova lista. Se você olhar na lixeira, não tem, até porque não faz sentido. No arquivo também não tem. Lembretes também não tem. Esse aqui abre só uma modal. Então, esse componente aqui, ele não é reutilizado na aplicação. Então, a gente pode mover a lógica de fazer a requisição para o back-end e colocar dentro desse componente aqui. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar esse método aqui, vai tirar ele daqui e vai criar ele aqui dentro. Então, vou colocar a chave methods aqui e aqui dentro eu vou colocar o nosso método. Beleza? E aí, vamos ver aqui, só se ele não está utilizando algo que não está aqui. Ó, o diz aqui ele está usando nova tarefa, tá aqui no nosso data. Diz nova tarefa, diz pegar tarefas cadastradas. E aqui, ó, na linha 40, a gente está usando esse método pegar tarefas cadastradas, que era aquele método, né, que fazia requisição para o nosso back-end para pegar a lista atualizada, né, depois que a gente criou. Só que esse método não existe aqui e duas opções. Ou você coloca essa lógica aqui dentro, e duplica nessa lógica, o que não é legal, ou então a gente faz o seguinte, a gente só vai avisar o componente que estiver utilizando esse daqui que a tarefa foi criada, beleza? Desse jeito a gente deixa o nosso componente
é ainda reutilizável. Por mais que ele tenha essa lógica aqui de fazer a requisição para salvar uma tarefa, ele só vai fazer a requisição para salvar uma tarefa e vai avisar, ó, eu já fiz a requisição deu certo, faça aí o que você tiver que fazer. E nós podemos utilizar aquela mesma abordagem que a gente utilizou aqui, ó, no componente de lista. A gente pode receber uma prop, que vai ser uma função, e aí a gente só vai rodar essa função quando chegar a resposta dessa requisição, beleza? Então a gente vai fazer isso daqui. Então eu vou criar, ó, uma prop aqui dentro desse nosso componente, que vai ser, o nome da prop vai ser quando a tarefa for salva, beleza? Tô colocando os nomes bem grandes e descritivos, que é para ficar bem claro. Então aqui a gente vai abrir um outro objeto, a gente vai falar se essa prop é obrigatória ou não. No caso, como esse componente, o trabalho dele é criar uma tarefa, eu acho que a gente precisa definir isso aqui como obrigatória, beleza? Porque senão ele não vai fazer nada quando você salvar a tarefa. E o tipo dele, a gente vai colocar aqui, ó, function, beleza? Então ele é obrigatório, tem que ser uma função. E aí, aqui, ao invés de chamar essa função pegar tarefas cadastradas, a gente vai chamar essa função que a gente recebeu como uma prop. Então aqui, ao invés de this.pegar tarefas cadastradas, vai ser this. Quando a tarefa for salva. E aí ele vai rodar isso aqui do mesmo jeito. E agora a gente só tem que passar essa função aqui, ó. Quando a gente utilizar esse componente, beleza, a gente ainda não importou ele, então vamos importar. Então aqui a gente está importando a lista de tarefas e aqui a gente vai importar o form de tarefas, sei lá, criação de tarefas. Vou deixar form de tarefas porque eu estou sem ideias de nomes bons. Então aqui a gente vai importar form. A gente vai registrar esse componente aqui, beleza? Todo componente que você importar para usar aqui dentro, você tem que registrar nessa chave components. E aí, agora é só usar aqui, ó, esse componente form tarefas. E aqui a gente vai passar a nossa prop, que vai ser aquela função, cadê? Quando tarefa for salva. Vou colocar aqui, ó, quando tarefa for salva. Lembrando de seguir aqui o padrão kebab case, separando com o hífen as palavras. E aqui a gente vai passar uma função. E não esquece dos dois pontos aqui para fazer o vbind para a gente conseguir passar uma função aqui, uma expressão JavaScript. E no caso, a função que a gente tem que rodar é essa daqui, ó. Então é só a gente passar uma referência para essa função, pegar tarefas cadastradas. Beleza? Deixa eu ver se eu anotei certo. Beleza. E é isso. Agora esse componente aqui, ele tem a lógica de criar uma tarefa, fazer a requisição e quando chegar a resposta dessa requisição, ele vai rodar essa função que a gente passou aqui através dessa prop. Ele não está totalmente reutilizável, mas ele está independente, digamos assim, beleza? Ele não está acoplado a nada, a gente passa tudo aqui que a gente precisa como parâmetro. E é isso aí, vamos testar aqui para ver se está tudo funcionando. Vamos atualizar, não precisa atualizar, mas eu sempre atualizo. Vamos tentar aqui, ó, criar uma nova tarefa 8. Deixa eu diminuir isso aqui. Apertar o Enter. E não foi, ó. Vamos ver o que aconteceu. APIs not defined. A gente esqueceu aqui, ó, de importar o nosso serviço de API, ó. Aqui, ó. A gente está usando, mas não importou. Mas isso aqui é só copiar esse import aqui, ó. E colocar aqui o script aqui do nosso componente. Beleza? A pasta aqui, ó, só o caminho aqui que é um pouco diferente. Ó. A gente está dentro da pasta tarefas, então a gente tem que voltar uma, a gente vai para components, a gente volta outra e vai para src. Então aqui a gente tem que voltar duas pastas, beleza? Aí vamos salvar, deixa eu limpar esses logs aqui. Vamos tentar de novo, nova tarefa 8, mandou o enter, fez a requisição, fez o get também para atualizar e já cadastrou aqui, ó, só para a gente ver. Aqui, ó, ele fez o post, deu certo e logo em seguida ele fez o get para trazer a lista atualizada. Então tá funcionando aí, ó, nossa aplicação do mesmo jeito que estava antes, só que agora com o código bem melhor, né? Tá refatorado, tá componentizado, a gente eliminou bastante duplicação de código, agora sim dá pra gente continuar evoluindo essa aplicação. E é justamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. A gente vai implementar mais algumas funcionalidades aqui nesse app para deixar ele mais completo e aí a gente continuar evoluindo ele ao longo dos próximos vídeos. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.